Fala, meu querido aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui do nosso evento Imersão do Zero ao Domínio da Matemática. Bom, na última aula, né, a gente já deixou engatilhado ali, né, com aquele finalzinho ali da fórmula de juros compostos, né, que tinha uma potência. A gente falou ali basicamente do conceito de potência, que já foi a deixa para o nosso aulão hoje de potenciação. Meu irmão, eu vou simplesmente esmiuçar todo o conteúdo de potenciação de uma forma que você nunca viu na sua vida, tá? Não vou te entregar, colocar propriedades aqui e acabou. Não, a gente vai deduzir, a gente vai chegar nessas propriedades, tá? Através de uma lógica que vai fazer você ter um entendimento muito mais profundo do conteúdo. Beleza? E lá no final da sala a gente vai fazer juntos, tá? Uma questão aí do colégio naval, que todo mundo sabe que são questões bem difíceis, mas você vai ver que com o desenrolar, o desenvolvimento das nossas ideias aqui ao longo da aula, a gente vai fazer essa questão com tranquilidade. Show de bola! Observa o seguinte, ó. Olha só o que está na nossa telinha de fundo, né? Você está vendo aqui, ó, nossa telinha de fundo, tem ali uma imagem, né, que lembra ali como se fossem uns vírus, e eu já vou te explicar, tá? Esses vírus, vão ser a nossa motivação inicial aqui, e eu já vou te botar. Lembrando, tá? Assim como a gente falou na primeira aula, eu quero que você continue com aquela mudança de mentalidade nos estudos, tá? Que mudança de mentalidade é essa? Queira ser o melhor e não fique só pensando em passar, né? Pensamento de passar é pensamento pequeno. Você limita o teu raciocínio. Pense em ser o melhor. Pense em aprender ao máximo possível, porque dessa forma você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos. Se for um deles passar em alguma prova difícil, concorrida, seja um vestibular, seja o Enem, seja um concurso, uma prova de professor de matemática, enfim, se você pensar em ser o melhor e se você dominar o conteúdo com profundidade, nenhuma dessas provas vai te vencer. Beleza? Show! Lembre-se, esqueça aquela pergunta: professor vai ser sempre assim? Professor é sempre assim? Professor sempre faz assim? Enfim, tá? O sempre em matemática é muito complicado e essa pergunta é uma pergunta preguiçosa. É quem não quer pensar, quem não quer raciocinar. Esquece isso e entenda quais foram as ideias e quais foram os raciocínios utilizados para resolver de uma determinada maneira. Isso que você tem que focar, em aprender e entender qual foi a lógica, qual foi o raciocínio utilizado. Beleza? E é dessa forma também que eu vou sempre ditar aqui os conteúdos das nossas aulas. Show de bola! Em matemática, já sabe, é um enorme quebra-cabeça, sempre vai ter pré-requisitos para um assunto que você está estudando, e esse assunto que você está estudando, esse assunto, ele vai ter aplicações em vários outros, tá? Então, uma coisa sempre te leva na outra, uma coisa sempre te prende na outra. Então, por isso você tem que saber, por isso você tem que estudar sempre e fazer bem feito. Se você não aprender um assunto, o próximo, que depende desse primeiro, também vai ser, você não vai aprender. E assim, cria-se uma bola de neve invertida, né? Onde você está deixando de aprender um montão de coisa, tá? Então, pré-requisito para a gente estudar potenciação, tá? Basicamente, multiplicação, números inteiros e um basicão aí de frações. Show? Agora, esse assunto, cara, a potenciação, ele tem muitas aplicações. Né? Ele é um assunto assim básico da matemática, mas ele é muito importante. Tá? Ele é o esqueleto de vários assuntos, como você está vendo aí na tela, radiciação, tá? O cálculo das raízes quadradas, cúbicas, quartas, enfim. Cálculo de raízes em geral você vai precisar muito, tá? Da potência. MMC e MDC. Existem algumas técnicas e estratégias para calcular MMC e MDC que utiliza a potência. Juros compostos, como a gente viu na aula anterior. Equação exponencial, né? Que seria similar à fórmula, né? De juros compostos, assim como função exponencial e logaritmo. Tá? Logaritmo é um assunto que as pessoas às vezes têm muita dificuldade. Por quê? Porque não aprendeu potenciação, porque não aprendeu equação exponencial, ou seja, não domina os pré-requisitos para estudar logaritmo, tá? Progressão geométrica, como a gente mencionou também na última aula, e, enfim, vários outros conteúdos. Então, não dominar potenciação vai te prejudicar em um montão de coisa. Beleza? Show. Primeiro, o que é potência? O que é potência, professor? O que é potência em matemática? Tá? Então, o primeiro ponto é você entender o conceito, o simples conceito de potência em matemática. E eu falei, né,
dessa imagem que estava ali no fundo, que estava lembrando um vírus e tudo mais. E a gente pode aqui, ó, tá vendo? Reprodução viral bacteriana. Como é que é a reprodução viral de um vírus, de uma bactéria? Como é que você estuda isso lá em biologia, né? Geralmente é assim, né? Você pega lá, vamos dizer assim, eu tinha aqui duas bactérias, né? Aí elas se reproduzem de forma. Olha só a interdisciplinaridade aqui, né? Olha só que loucura. E olha, tem muito tempo que eu não estudo isso. Mas, enfim, eu vou focar na matemática. Mas as bactérias, os vírus, a sua reprodução é uma reprodução assexuada, né? Então, cada uma dessas bactérias vai lá e se divide em duas. Então, a gente começou com duas. Então, é como se eu fizesse aqui, né? Pego esse 2, multiplico por 2 e obtenho 4. Aí, aquelas 4 bactérias, cada uma se dividiu em duas. Então, agora eu vou ficar não mais com 4, vou ficar com 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ou seja, pego esse 4, multiplico por 2 e fico com 8. E se aquelas 8 bactérias, cada uma delas se divide em duas, então eu vou ficar com quantas agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vem para cá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom, né? Tá bom. Então, 16, ou seja, eu comecei com 2, depois eu estava com 4, depois eu estava com 8 e depois eu estava com 16, tá? Então, na verdade, a gente começou com 2, depois 2 vezes 2, que deu 4, depois 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8, e depois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu 16. Então, isso que eu acabei de fazer aqui, essa lógica, é a lógica da potência. Ah, professor, o que isso tem a ver? Pô, não entendi. Se você não entendeu, eu vou te falar agora. Potência em matemática é somente isso que está escrito aí, ó. Multiplicação de fatores iguais. Multiplicação de um número por ele mesmo. Simples assim. Então, sempre que você tiver uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, estou multiplicando 2 por ele mesmo, é uma potência. Estou multiplicando 3 por ele mesmo, é uma potência. Estou multiplicando 5 por ele mesmo, é uma potência. Estou multiplicando 6 por ele mesmo, é uma potência. Não importa a quantidade de fatores, tá? Ou seja, aqui na letra A, quantos fatores eu tenho? Quantos algarismos 2 você está vendo? 5. Na letra B, tem quantos algarismos ali se multiplicando? Ou quantos fatores? 4. Na letra C, tem quantos fatores? 3. Na letra D, tem quantos fatores? 2. Então, a multiplicação de um número por ele mesmo é isso, é a potência. Simples assim, tá? Aí, a partir daí, a gente monta o que seria a estrutura da potência, né? Que são os elementos da potência, que é o que vai aparecer na tua tela aí, ó, tá vendo? A potência, basicamente, ela é formada por dois números. Um número que fica embaixo, que a gente chama de base, e o número que fica em cima, que é o expoente. Tá? A base é justamente esse fator que você multiplica. Então, a base aqui vai ser 2, a base aqui vai ser 3, a base aqui vai ser 5 e a base aqui vai ser 6. Quem é o expoente? O expoente é um número que a gente coloca aqui pequenininho, que vai indicar quantos fatores vai ter aquela multiplicação. Então, se eu tenho 5 fatores, o expoente aqui vai ser 5. Se eu tenho 4 fatores, o expoente aqui vai ser 4. Se eu tenho 3 fatores, o expoente aqui vai ser 3. Se eu tenho 2 fatores, o expoente vai ser 2. Simples assim. O importante aqui agora, extremamente importante, é você entender o que cada elemento da potência representa. Quem é a base? É o número que você vai multiplicar por ele mesmo. É o fator da multiplicação. E quem é o expoente? O expoente, ele indica quantos fatores vai ter cada multiplicação. Beleza? Parece simples, e de fato é. Mas mesmo assim, tem muita gente que confunde esse conceito e acaba cometendo um erro, que é um erro campeão, que muito aluno, por simplesmente não ter entendido esse conceito, ele vai lá e comete. Sabe que erro é esse?
É isso aqui, ó. Como que você calcularia essa potência que você está vendo aí? Isso aqui é uma potência. O 2, como a gente viu, que está aqui embaixo, é chamado de base, certo? Beleza. O 3, que está aqui em cima, é o nosso expoente. Então, eu vou abreviar aqui. Exp, de expoente. O que o expoente diz para mim? Quantos fatores vai ter a minha multiplicação? E qual vai ser o fator? Quem que eu vou multiplicar? O 2. Então, eu vou escrever o 2 aqui no papel, ó, 3 vezes. 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Simples assim. Mas sabe o que muita gente faz aqui? Né? Quando, obviamente, não entendeu o conceito, esse conceito inicial de potência, a pessoa olha assim para isso aqui, né? E às vezes ela sabe que é uma potência, mas ela não sabe o significado dos seus elementos, então como se não soubesse. E tem gente que olha para isso aqui, 2, né? Olha para o 2 embaixo, 3 em cima, não sabe que isso é a potência, não sabe de nada, a pessoa faz assim, pega o 2 e multiplica pelo 3. 2 vezes 3, 6. Então, está totalmente errado, tá? Então, o erro campeão é esse erro aí, do cara pegar o número de baixo e multiplicar pelo número de cima, pegar a base e multiplicar pelo expoente. Isso está errado, então, para começar a potência, tome muito cuidado com isso. Entenda o conceito inicial para não cometer esse erro aí, que é um erro campeão. Fechou? Olha só que bacana. Somente com essa pequena explicação, a gente já consegue fazer esse exercício aí. Olha só que loucura. Por incrível que pareça, meu amigo, ou por incrença que parível, como eu gosto de brincar, gosto de fazer ali uma reorganização das sílabas, por incrença que parível, a gente consegue calcular essa brincadeira aí somente com o conceito de potência. Só que aí vai vir uma palavra, uma expressão que muita gente aqui não está acostumado, que é pensar, não pensar. Geralmente aqui, para você fazer isso aqui, você precisa utilizar propriedades de potência, ou seja, aquelas regrinhas que todo mundo decora. E, de fato, essas regrinhas ajudam, mas, de forma proposital e intencional, eu vou mostrar para você que a gente consegue não só resolver esse tipo de problema, esse tipo de cálculo, sem as propriedades, e a gente vai, através desse exercício, deduzir essas propriedades. Beleza. Pensa comigo. 2 elevado a 30, base 2, expoente 30. Né? É uma conta gigante, que eu não consigo fazer essa conta, mas eu só vou escrever aqui para representar ela. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, isso aqui seria uma multiplicação grandona. Quantos fatores, quantos números ou algarismo 2 teriam nessa multiplicação aqui? 30, né? Que é o expoente lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. 30 vezes 2 elevado a 40. Mais uma outra multiplicação gigante. Que eu vou fazer aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E aí, quantos fatores eu teria, quantos fatores vão ter aqui nessa segunda multiplicação? Quantos algarismos 2 eu iria escrever aqui no total? 40, que é o expoente aqui da segunda potência. 40. Então, aqui vão ter 40 fatores. Beleza? E lá embaixo, né, eu vou ter uma multiplicação também, né, uma outra potência de 2. 2 vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai embora. E aí, quantos fatores, quantos números 2 eu vou ter aqui embaixo? 65. Beleza? Agora, pensa comigo, pensa comigo. Na parte de cima, olha aqui para a parte de cima, para o numerador, né? Eu tenho uma multiplicação vezes uma outra multiplicação. Então, você concorda comigo que aqui em cima a gente vai ter uma multiplicação só, seria uma multiplicação única. Seria uma multiplicação assim, onde eu só vou ter o número 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Isso aqui vai seguir, vai ser uma multiplicação grandona. Pá, 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 até o último aqui. Pá.
Então, supondo que esse aqui fosse o último algarismo 2, diz para mim, quantos algarismos 2, quantos fatores eu terei no total aqui na parte de cima da fração? Tá? Então, esquece que a parte de baixo. A parte de baixo vai ser a mesma coisa, né? Que eu só vou repetir. Mas aqui na parte de cima, quantos fatores eu teria no total? Conseguiu pensar? Conseguiu ver? Bom, se na primeira multiplicação eu tenho 30 fatores, né? Eu tenho aqui 30 fatores, vamos abreviar, FAT de fatores. E aqui 40 fatores, 40 FAT de fatores. Se eu tenho 40 fatores na primeira multiplicação e se eu tenho 30 fatores na primeira multiplicação e 40 fatores na segunda multiplicação, você concorda que eu vou ter no total 70? É só somar. 30 daqui mais 40 de lá. Eu vou ter um total de 40 fatores. Certo? Ó, 40 fatores. E aqui embaixo eu vou continuar com a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai embora. Na parte de baixo. Até chegar no último. E aqui na parte de baixo eu tenho 65 fatores. Certo? Beleza. Agora, pensa comigo. A gente aqui, agora a gente pode utilizar um simples conceito, um conceito básico, né, de fração. Né? Tipo assim, ó, 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Certo? Então, observe que essa fração que está aqui, ó, eu consigo dividir ela em várias divisões dessa aqui. Você concorda? Eu boto um 2 em cima e um 2 embaixo. Vezes. Um 2 em cima e um 2 embaixo. Vezes. Um 2 em cima e um 2 embaixo. A diferença que vai acontecer aqui é o seguinte. Como eu tenho 70 fatores em cima e 65 fatores embaixo, né? Então, ó, eu vou pegar o primeiro com o primeiro aqui, vamos dizer. Aí, ó, 2 sobre 2. Aí depois, o segundo com o segundo. 2 sobre 2. Aí depois, o terceiro com o terceiro. 2 sobre 2. Isso aqui vai continuar. Vai continuar. Só que vai chegar uma hora que vão sobrar números 2 em cima e não vão ter, eu não vou conseguir colocar o número 2 embaixo. Por quê? Porque em cima eu tenho 70 fatores e embaixo eu tenho 65. Então, eu só vou conseguir fazer 65 divisões dessa aqui, né? 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, assim vai. Por quê? Porque 65 números 2 de cima vão casar com 65 de baixo. 65 de baixo vão casar com 65 de cima. Vão sobrar quantos aqui depois? Vão sobrar 5. 5 números 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ou ainda, você poderia pensar assim, né? Cada divisão dessa daqui vai ser 1. 1, 1, 1, 1. Então, na verdade, o que vai sobrar ó, é essa galera aqui no final. Né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que seria o 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Se você não quiser pensar dessa forma, você ainda pode pensar assim, né? Que você vai cortar, você vai simplificar um 2 de cima com 2 de baixo. 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 Então você vai fazer, vai cortar, né? Um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Inclusive a gente falou isso na aula passada, né? O que é esse cortar? É o simplificar, né? Esse simplificar é a divisão em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Então, como eu tenho 70 fatores em cima e 65 embaixo, eu vou conseguir fazer essa simplificação aqui 65 vezes. Até que vai chegar uma hora, né? Que vai, simplesmente, você vai cortar 65 fatores de cima com 65 fatores de baixo, né? Aí aqui em cima, ó, vou usar aqui a borracha, ó. Vou usar aqui a borrachinha. Então, supondo que eu apaguei, que eu cortei 65 números 2 que estão em cima com 65 de baixo. Quantos que vão sobrar em cima? 1, 2, 3,
4, 5. Né? Porque eu tenho 70 fatores em cima, 65 embaixo. Então, 65 embaixo, eu cortei com 65 de cima. Como aqui tem 70, de 65 para 70, 66, 67, 68, 69, 70. Então, sobram 5 algarismos 2 aqui na minha conta. Né? 2 elevado a 5. Quanto é que dá isso aqui? Faz aí na cabeça, multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. É o resultado. Tá? Assim como eu falei lá na primeira aula, o que acontece? Alguns alunos, quando eles se deparam com esse tipo de ideia, eles estranham. O que eles falam? Pô, mas isso dá muito trabalho, cara. Isso dá muito trabalho. Isso não pode ser mais simples, não? Com certeza pode ser mais simples. É quando a gente utiliza a propriedade. Como eu sempre falo, a propriedade ela não existe para te atrapalhar. Agora, se você acreditar que olhar para a propriedade, memorizar ela, você está estudando, você está aprendendo, você está completamente enganado. Até porque todo mundo faz isso, né? Vai lá, decora a propriedade, aí pega uma questão e não sabe fazer. Ah, eu não aprendi. Claro que você não aprendeu, você não estudou, você só decorou a propriedade. Então não é assim. Você tem que estimular o teu raciocínio, você tem que entender mais sobre o conteúdo. Então aqui eu acabei de mostrar para você uma maneira de resolver sem usar nenhuma propriedade. Mas lógico, a gente poderia sim simplificar essa conta aqui e muito. Como é que a gente simplificaria? Usando duas propriedades, que eu vou te mostrar agora. Qual seria a propriedade 1? Essa propriedade aí, ó. Multiplicação de potências com a mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Então, olha o exemplo que está aqui. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 5 igual a 2 elevado a 7. Por quê? Repetiu a base, que é o 2, e somou os expoentes. 2 mais 5, 7. Geralmente, o aluno só decora isso. Qual é a lógica disso aqui? É o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Se eu tinha 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 40, ó, o que é o 2 elevado a 30? É uma multiplicação com 30 fatores. Vezes 2 elevado a 40. É uma multiplicação com 40 fatores. Deixa eu apagar aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Então, na verdade, essa multiplicação aqui de cima vai ser uma multiplicação com quantos fatores, ó? 70 fatores. Eu escrevi aqui, ó, 70 fatores. Ou seja, é o 2 elevado a 70. Então, o que eu fiz aqui? Repeti a base, que é o 2, e somei esses expoentes. 30 mais 40, que dá 70. Beleza? E aqui embaixo, qual era a potência que eu tinha? 2 elevado a 65. Então, como é que a gente consegue sair, né, dessa divisão aqui, ó? 2 elevado a 70 dividido por 2 elevado a 65. Como é que eu consigo sair dessa divisão sem precisar passar por essa lógica que eu anotei aqui embaixo, né? Escrevi todos os fatores, aí fui lá cortando fator por fator, e aí, peraí, tinha 65 embaixo, tinha 70 em cima, então eu vou conseguir cortar 65 de baixo com 65 de cima e vão sobrar 5, né? E aí eu vim aqui, escrevi isso aqui no finalzinho e fiz a conta. Como é que eu consigo pular essa parte? E a gente vai usar exatamente essa mesma lógica, de uma forma mais simples, né? Que é o que a propriedade faz para você. Ela simplifica a sua vida mesmo, tá? Que seria a propriedade 2. O que diz a propriedade 2? Divisão de potência de mesma base. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, olha só o exemplo que está aqui. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. Qual é o resultado? 5 elevado a 4. Então, a base era o 5. Repetisse o 5 e subtrair os expoentes. 7 menos 3, que dá 4. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Esse 5 que a gente descobriu aqui, ó, deixa eu até, vou marcar aqui com marca-texto, ó. Aqui no final, ó, 2 elevado a 5, tá vendo? Esse 2 elevado a 5, o que é esse 2 elevado a 5? Seria o 2, aqui, ó, você repete esse 2, e aí a gente simplesmente calcula a diferença, né? Por quê? Você sabe que todos os fatores que você tem aqui embaixo, você vai poder simplificar com a mesma quantidade de fatores que você tiver em cima. Então, como eu tenho 65 fatores embaixo,
eu vou poder simplificar com 65 fatores de cima. Vão sobrar quantos? 5, que é o 2 elevado a 5. Né? E como é que a gente calcula isso de maneira objetiva? É só fazer, repete o 2 e subtrai os expoentes. 70 menos 65. 70 menos 65 que dá 5. Tá? Então, pelo amor de Deus, tá? Eu não quero que você chegue em uma prova e faça toda essa conta, todo esse desenvolvimento. Não é isso. Eu estou estudando com você, eu estou te mostrando como que a matemática acontece, como é que funcionam as ideias até chegar numa propriedade. Porque são essas ideias, é esse raciocínio que vai fazer você fazer as questões. Principalmente, óbvio, as questões mais difíceis. Porque se eu colocar aqui para você uma questão igual a esse exemplo que eu coloquei aqui para você agora, você vai aplicar a propriedadezinha e acabou. Você vai fazer fácil. Mas lá no final dessa aula eu falei que a gente vai fazer uma questão lá do Colégio Naval. Então, uma questão que você tem que pensar mais. Você tem que ter raciocínio, você tem que ter um poder maior que vai além da propriedade. E é por isso que nessas questões as pessoas travam. Por quê? Porque no seu processo de estudos ela não estimulou o raciocínio, ela só ficou decorando. Fechou? Então a gente já viu propriedade 1 e já viu a propriedade 2. São duas propriedades famosíssimas no estudo da potenciação. Todo mundo já ouviu isso em algum lugar, provavelmente. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Mas eu já vi um montão de aluno pegar lá uma soma de potências e querer aplicar essa propriedade. Ou seja, ele não entendeu, ele não sabe o que ele está fazendo. Né? Ele não parou para raciocinar, ele é só um robô. Ué, não pode aplicar a propriedade aqui, por quê? Não, ele não sabe o que ele está fazendo. Tá? Então, essas duas propriedades, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, e essa segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Decorar essa fala não significa absolutamente nada, você não aprendeu nada. O aprendizado que a gente está fazendo aqui, pegando e fazendo tintim por tintim, beleza? Agora mais um exemplo, mais um exercício. Aí, ó. 256 vezes 4 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 7. É uma questão, é um cálculo relativamente parecido com o que a gente acabou de fazer, né? Só que não é igual, existe uma diferença. E aí eu quero que a gente pense nisso, né? Eu não quero aqui te dar nada pronto, nada de mão beijada, de bandeja. Parece que eu estou te ajudando, mas na verdade estou te atrapalhando, tá? Você tem que pensar, você tem que estimular o teu raciocínio. Muito bem, então aqui é o seguinte, o que a gente acabou de ver nessas duas propriedades anteriores, né, a ideia é a gente pensar como que a gente poderia utilizar essas propriedades, porque o fato é o que eu venho falando, a propriedade não está ali para te atrapalhar. Então, se você começar a raciocinar sobre como você pode usar essas propriedades, isso é maravilhoso, né? Você está querendo encurtar o caminho. Não tem nada de errado nisso, tá? Só que o que a propriedade fala? Em multiplicação ou divisão de potências que têm a mesma base. E isso não acontece aqui. Eu tenho o número 256, eu tenho uma potência de base 4, eu tenho uma potência de base 9. Então, para a gente conseguir aplicar essas duas propriedades que a gente acabou de aprender, a gente precisa que as potências tenham a mesma base. Tá? E aí, é possível fazer uma transformação, fazer uma troca? Por exemplo, será que eu conseguiria colocar todos esses números que eu estou vendo aqui, inclusive essa potência que está aqui, né? 4 elevado a 9, 8 elevado a 7, será que eu conseguiria transformar isso em potências que têm exatamente a mesma base? Sim, é possível. A gente vai ter que pensar um pouquinho, tá? Bom, o 256, tá? O 256, né? Se você fizer, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Será que se eu for multiplicando aqui de 2 em 2, se eu for multiplicando de 2 em 2, será que eu consigo chegar lá no 256?
Então, para responder essa pergunta, é só você fazer o inverso. Ao invés de você ir multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, para você ver se você vai conseguir chegar lá no 256, faz o inverso. Como assim? O que seria o inverso? Você pega o 256 e começa a dividir ele por 2. Pega aqui, ó, o 256 e começa a dividir ele por 2 e vê se você consegue fazer várias e várias divisões por 2 até você não conseguir dividir mais. Então, ó, 256 por 2 dá 128. 128 por 2, que dá 64. 64 por 2, que dá 32. 32 por 2, que dá 16. 16 por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. 2 por 2, que dá 1. Ou seja, olha só, se você pegar o número 2 e multiplicar por ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, a gente vai chegar lá no 256. Então, o 2 multiplicado 8 vezes é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, o que a gente fala? A gente fala que o 256 é uma potência de 2. 2 elevado a 8 dá 256. Então, eu posso pegar aqui, ó, o 256, no lugar dele, coloco 2 elevado a 8. Fechou? Posso fazer a mesma coisa com 4 e com 8, você concorda? O 4 é mais fácil, né? O 4, eu já sei que o 4 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que a gente também fala de 2 ao quadrado. Então, no lugar desse 4 aqui, ó, eu vou colocar esse 4 dentro de um parênteses e fora desses parênteses eu vou colocar o expoente que eu tenho ali, ó, que é o 9. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o 8. O 8, eu sei que o 8 é o quê? É 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8. Então, o 8 é o 2 elevado a 3, que a gente também chama de 2 ao cubo. Então, no lugar desse 8, eu vou colocar 2 ao cubo. E vou colocar dentro de parênteses e vou colocar o 7 lá fora. Só que agora a gente tem um problema. Qual é o problema? O problema são essas potências aqui, ó, que tem até os parênteses, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2, e, que é uma potência. E essa potência está elevada a um expoente aqui, ó, 9. O que eu vou fazer com isso? Né? Aí, tua cabeça deve estar pensando assim, pô, que eu preciso de mais uma propriedade. Se tivesse mais uma propriedade, pô, isso seria ótimo. De fato, tem. Mas eu quero que você vá além, eu quero que você pense. Eu quero que você pense, eu quero que você, além de pensar, que você perceba que você não está preso nas propriedades, desde que você saiba pensar. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o conceito de potência. O que é uma potência? É a multiplicação de fatores iguais. Então, ó, o 9, você concorda que o 9 ele é o meu expoente? O 9 ele é o expoente. Então, se o 9 ele é um expoente, tem que ter uma base. Quem é a base? A base é tudo isso que está abaixo ou embaixo do 9, que é o 2 elevado a 2. Então, ou seja, 2 elevado a 2, tudo isso elevado a 9 é uma potência. A base dessa potência é o 2 elevado a 2. E o expoente é o 9. Então, o que você faz? Você pega o 2 elevado a 2 e multiplica quantas vezes? 9 vezes. O expoente é 9. Então, você vai escrever aqui, ó, essa potência 2 elevado a 2, 9 vezes aqui no papel, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá vendo? Agora, pensa comigo. Isso aqui é a multiplicação de potências que têm a mesma base. Então, a gente pode usar a propriedade 1, que a gente acabou de ver aqui. Então, repete a base e faz o que com os expoentes? Soma tudo. Então, vai ser 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 6 mais 2, 8.
8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18. 2 elevado a 18. Então, eu posso chegar aqui, ó, lá em cima, 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 18. Aí, qual é a boa notícia? A boa notícia é que, para essa potência que está aqui embaixo, eu não preciso fazer aquela conta toda que eu fiz ali em cima. É só a gente observar o seguinte. Cara, esse 9 que está aqui, ó, deixa eu até botar o marca-texto. Esse 9 que está aqui, marca-texto. Esse 9 que está aqui, na verdade, é a quantidade de 2 que eu vou somar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô, mas se eu vou somar o número 2 9 vezes, pô, é muito mais rápido eu pegar logo esse 9 e multiplicar por 2. Porque 9 vezes 2 também vai dar o quê? 18. Então, a gente acabou de descobrir uma terceira propriedade, que é a propriedade que a gente chama de potência de potência. Quando você tem uma potência e essa potência todinha está elevada a um expoente lá fora, você repete a base da potência que está lá dentro e você multiplica os expoentes. Então, aqui, ó, 3 vezes 7, 21. Então, já posso colocar aqui embaixo, ó, 2 elevado a 21. Então, dessa maneira, a gente acabou de estudar e descobrir 3 propriedades de potência. Mas olha só como é que a gente descobriu essas propriedades. Eu cheguei e botei elas no papel assim para você. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. Não, se eu fizer isso para você, eu estou liquidando, enfiando uma faca no seu peito e matando todo o seu potencial de raciocínio. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou usar as 2 propriedades que a gente viu no início. Multiplicação de potência de mesma base. Eu posso repetir essa base e somar aqui os expoentes. Ó. 8 mais 18. Quanto é que dá 8 mais 18? 8 mais 18, que dá 26. E essa potência que está aqui embaixo, ó, 2 elevado a 21. Eu vou repetir e vou finalizar. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 26 menos 21, que dá 5. E 2 elevado a 5 vai dar 32. Beleza? Então, dessa maneira, a gente está literalmente construindo conhecimento. Não estou te entregando propriedades prontas e correndo para os exercícios para aplicar essas propriedades, porque não faz sentido. Não faz sentido fazer isso. Tá? Infelizmente, a maioria das pessoas estudam assim, mas isso não faz sentido na construção de conhecimento. Beleza? Então, agora, com tudo isso que você viu até agora, será que você conseguiria fazer esse cálculo aí, ó? 2 elevado a 0? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que a gente fez. Você acha que eu sou bobo? Você acha realmente que eu vou facilitar a sua vida, meu irmão? Eu quero que você pense. Eu não quero dificultar a sua vida, mas eu quero que você pense, eu quero que você reflita. Pô, 2 elevado a 0 não tem nada a ver com as propriedades anteriores. Então, se você for um cara extremamente esperto, você até consegue usar uma das 3 propriedades anteriores. Mas você tem que estar num nível diferente. Tem que estar num nível diferente. Difícil das pessoas conseguirem pensar nisso. Geralmente elas sabem porque alguém falou para elas. Mas eu não vou te mostrar, não vou falar sobre isso com você agora, não. Eu vou te mostrar que o 2 elevado a 0, que geralmente é algo que as pessoas também decoram e memorizam, é algo que é muito fácil e muito lógico de explicar, tá? Então, olha só o que eu vou fazer com você. Para a gente descobrir quanto é que é 2 elevado a 0, eu vou simplesmente construir com você uma tabela de potências de 2, potência com a base 2. Eu vou começar com a potência 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza. 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo? É o 2 multiplicado 3 vezes, 3 fatores, vai dar 8. 2 elevado a 2 ou 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E agora a gente chega no 2 elevado a 0. Agora, eu não sei se você conseguiu observar,
Mas, dessa maneira como eu estou fazendo, os resultados, a gente pode olhar, vamos olhar para esses resultados, ó, 16, depois 8, depois 4, depois 2, e o resultado que vai vir aqui agora é o resultado de 2 elevado a zero. Do jeito que eu escrevi aqui, você consegue observar que eu escrevi o que a gente chama de sequência numérica. É uma sequência numérica, tá? E essa sequência numérica, ela nitidamente está seguindo uma lógica, né? Eu comecei no 16, poderia ter começado com uma potência com um expoente ainda maior, tá? 2 elevado a 5, ou seja, 32, ou 2 elevado a 6, 64, daria no mesmo. Só que a sequência, ao invés de começar no 16, ia começar no 32, no 64, mas a lógica é a mesma. Que lógica é essa? Do 16 para o 8, você divide por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Né? É uma potência de 2. Então, se eu estou diminuindo o expoente, na verdade, eu estou dividindo por 2. Ó. De 8 para 4, 8 dividido por 2. Deixa eu ver, dá para escrever aqui embaixo. Ó. Divide por 2. E aqui também divide por 2. Do 4 para o 2, também divido por 2. Então, a sequência é isso. Então, se eu pegar o 2 que está aqui e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 1. Vai dar 1. Então, 2 elevado a zero é 1. E essa lógica, logicamente, ela vai se repetir com qualquer outro número que você coloque aqui. Ao invés do 2, você poderia colocar o 3. 3 elevado a 4, 3 elevado a 3, 3 elevado a 2, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0. Obviamente, os resultados aqui seriam outros. A sequência seria outra. Só que seria uma sequência que você iria sempre dividir por 3. Aí quando chegasse aqui ó, no 3 elevado a 1, quanto é que é 3 elevado a 1? É 3. Aí quando você pegar o 3 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 1. E essa lógica permanece. Você só não vai conseguir aplicar essa lógica em um caso, que eu já vou te mostrar, tá? Então, ó, chegamos na propriedade 3, que é uma propriedade a propriedade do expoente zero, que muita gente decora, inclusive, errado. Muita gente decora isso porque não sabe nada, né? É só um robô. Mas muita gente decora assim. Todo número elevado a zero é igual a 1. Está errado. Existe um pequeno detalhe aí importantíssimo. Não é todo número elevado a zero que dá 1. É todo número exceto zero. Todo número exceto zero? Que doideira, que loucura é essa, professor? Não é todo número que elevado a zero vai dar 1. Por quê? Porque zero elevado a zero, em matemática, o nome disso é indeterminação. Indeterminação. E a indeterminação é algo que os alunos estudam onde? Lá no início do ensino superior, nas faculdades de exatas, curso de cálculo 1, pré-cálculo, né? Que são disciplinas, né? De faculdade de engenharia, licenciaturas em matemática, enfim. Várias pessoas se borram, todos, quando vão estudar pré-cálculo, cálculo 1. Por quê? Porque não tem base. A gente já pode estar aqui ó, no ensino fundamental falando sobre indeterminação. O que é zero elevado a zero? Como é que eu penso matematicamente sobre isso? Zero elevado a zero, a gente pode primeiro fazer uma transformação. Ó. Zero elevado a zero, eu posso transformar isso numa divisão. Numa divisão de duas potências que tenham base zero e tenham o mesmo expoente. Tipo assim, ó, 0 elevado a 5 dividido por 0 elevado a 5. Divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Né? 5 menos 5 que daria 0. Ou seja, 0 elevado a 0 é exatamente igual a qualquer divisão que tenha base, a base tem que ser 0. Né? A base tem que ser 0. E os expoentes têm que ser iguais. Por quê? Porque quando você subtrair esses expoentes, tem que dar 0. Então, 5 menos 5 dá 0. Beleza? Só que 0 elevado a 5 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0. E aqui embaixo?
zero também. Então, olha só que legal. 0 elevado a zero é exatamente a mesma coisa que 0 sobre zero. Exatamente a mesma coisa que 0 sobre zero. Só que 0 sobre zero, ó, 0 sobre zero é uma das mais famosas indeterminações matemáticas. Tá? E a gente poderia fazer um mini curso, né, somente para falar sobre isso, sobre as indeterminações. Mas eu vou te explicar aqui de uma maneira bem simples, tá? O que é a indeterminação. A indeterminação é algo que teoricamente é possível, mas você não consegue determinar, não consegue dar o resultado. Tá? É como se a indeterminação fosse algo que tivesse infinitas respostas, que você não consegue dizer qual é. É muito diferente do impossível. Tá? É comum as pessoas confundirem matematicamente esses conceitos, essas palavras. Impossível, indeterminado, tem gente que acha que é a mesma coisa. Né? Na teoria não é. Tá? Porque impossível é algo que você não consegue calcular. Tá? E indeterminado é algo que você não consegue determinar, mas existem lá infinitas soluções. Tá? Na prática, acaba dando a mesma coisa, porque você não consegue dar o resultado, não consegue chegar no resultado, né? Mas, teoricamente, na teoria, são coisas totalmente diferentes, são coisas opostas, na verdade. Tá? Então, como é que eu explico para você que 0 sobre 0 é uma indeterminação? Muito simples. Pensa que 0 sobre 0 tem um resultado. E esse resultado, eu vou dizer que esse resultado é, sei lá, x. Tá? Da mesma forma que você sabe, ó, que 10 dividido por 2 dá 5. Ó, 10 dividido por 2 é 5. Certo? Então, eu estou dizendo que 0 sobre 0 dá um resultado x, que eu não sei qual é. Supondo que esse x, de fato, ele exista, né? Então, o que vai acontecer a partir daqui, ó? Da mesma forma que eu sei que 10 dividido por 2 dá 5, por que eu sei que 10 dividido por 2 dá 5? Porque eu posso também dizer que esse 2, o 2 vezes o 5, tem que dar o 10. Né? 2 vezes 5 tem que dar o 10. Então aqui seria a mesma coisa. Se eu disse para você que 0 dividido por 0 é igual a x, é porque o zero que está aqui embaixo multiplicado por aquele x tem que ser igual ao zero que está lá em cima. Então diz para mim, 0 vezes x, 0 vezes x é igual a 0. Vou marcar aqui com marca-texto. 0 vezes x é igual a 0. Beleza. Isso aqui é uma pergunta muito simples. Né? Eu quero saber qual é o número, qual é o valor desse x, né? De tal maneira que, quando eu pegar esse x e multiplicar por 0, o resultado vai dar 0. Diz para mim, qual é o número que multiplicado por 0 vai dar 0? Todos. Todos os números que você conhece, né? Vamos dizer números reais, qualquer número real multiplicado por 0 vai dar 0. Então, ou seja, é justamente o que eu falei. Ó. Isso aqui tem infinitas soluções. Então, esse infinitas soluções é o quê? É indeterminado. Então, isso aqui, indeterminado. Então, isso aqui, para mim, não me interessa. Quando você vai estudar matemática de forma mais profunda, você vai para o ensino superior, né? E você vai para o cálculo, cálculo 1, cálculo 2, pré-cálculo, enfim, né? Como eu mencionei anteriormente, a indeterminação, a gente não gosta dela, a gente quer fugir dela. Por quê? Porque a indeterminação não me ajuda, eu quero determinar, eu quero saber qual é o resultado. Então, quando você for estudar, né, se alguém que está participando aqui, está assistindo essa aula, for estudar, for fazer cálculo, pré-cálculo, enfim, qualquer faculdade de exatas, vai passar por isso aqui. Tá? E aí, na faculdade, você vai estudar especificamente como driblar, como fugir dessa indeterminação, para que você consiga, de fato, dar o resultado final. Se ele for algo que dê para determinar, obviamente. Beleza? Então já fica aí a grande dica. Seguindo em frente com o nosso conteúdo, vamos para mais uma pergunta. Como que você calcularia agora isso aqui, ó, essa potência? Você já sabe calcular isso. O que é isso? É uma potência com um expoente lá fora. A gente acabou de deduzir isso. Como é que você calcula isso de maneira prática? Né? Você vai pegar, vai repetir o 2
e vai multiplicar esses expoentes. 3 vezes 4, 12. Tá? E a gente viu, a gente deduziu isso aqui de uma forma bem simples. Né? O que é isso? Você vai escrever, na verdade, o 2 elevado a 3 4 vezes. Né? 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3. E aí, você aplica aqui, né, a propriedade multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Beleza? E se eu quiser dar o resultado dessa conta aqui, tem que fazer o cálculo todinho, tá? E aí, com a prática, né, você vai fazer coisas do tipo assim, ó, 2 elevado a 12 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 2. Posso fazer isso. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 10 mais 2, 12. Mas por que você fez isso? Por que você, ao invés de botar o 10 e o 2, você não botou, sei lá, 9 mais 3 também dá 12? Poderia. 9 e 3. Só que o 2 elevado a 10, com o tempo e com a prática, você vai acabar memorizando naturalmente que o resultado dessa potência é 1024. E o 2 ao quadrado é 4. E aí, 1024 vezes 4 vai dar 4.096, tá? Não estou dizendo que você tem que decorar quanto é que é 2 elevado a 10. Não é isso, tá? Com o tempo e com a prática, naturalmente, de tanto você escrever e anotar aquele resultado, você acaba guardando ele naturalmente, beleza? Mas aí, fica para a gente mais uma propriedade, tá? Então, ó, propriedade potência de potência. Então, na verdade, eu tô incluindo aqui a propriedade do expoente zero também. Tá? Então, multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência com expoente zero, isso foram 3 propriedades. Então, a quarta propriedade que eu estou colocando aqui é essa, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, como você já viu. Tá? Inclusive, nessa propriedade tem um outro erro muito comum, extremamente campeão também que os alunos cometem, tá? E esse erro ele vai ficar lá no material que vai ser disponibilizado para você, tá? Para essa aula não ficar muito longa. A nossa primeira aula ficou uma aula, né, longa. Isso não é tão ruim, isso é bom. Não é nada de ruim nisso, né? Mas também fico um pouco preocupado aí com o tempo. E aí, para os materiais também ajudarem nesse sentido, a gente coloca algumas coisas no material para dar uma encurtada aqui na nossa aula. Beleza? Então, lá no material eu vou deixar para você esse erro que muita gente comete na hora de usar essa propriedade. E se eu fosse você, não deixava de baixar esse material. Agora, como é que você calcularia essa potência? Só uma potência, mais uma potência para a gente calcular. E a gente vai, mais uma vez, ver que existe uma propriedade para utilizar aqui. Só que a propriedade, isso é uma coisa que é muito legal de falar, que é o seguinte, a propriedade não é algo que é obrigatório, tá? A propriedade é algo que existe para te ajudar. Só que não existe obrigação de utilizar. Por isso que lá no começo, a gente fez um exercício que eu te mostrei que não precisava usar a propriedade. Óbvio, se eu usasse a propriedade naquele exercício, ia me ajudar e muito. Mas isso não significa que isso vai acontecer sempre. E esse exemplo aqui é um exemplo clássico disso. Tá? Por quê? Tipo assim, essa conta do jeito que ela está aqui, eu faço ela sem propriedade, sem nada. Eu pego e multiplico. Ó. Quanto é que dá 2 vezes 3? Dá 6. Quanto é que dá 6 vezes 5? Dá 30. Então, esse cálculo aqui, ele seria o mesmo que 30 elevado a 2, certo? 30 elevado a 2 é 30 vezes 30, que dá 900. Então, aqui, nesse cálculo, não tem a menor necessidade de eu utilizar a propriedade. Até porque, até agora, você não sabe da existência dela. Mas que propriedade é essa, professor? A propriedade é o seguinte, se você escrever essa potência como sendo assim, ó, pega a base dela, né? A base é 2 vezes 3 vezes 5, certo? Essa aqui é a base dela. Como o expoente aqui é 2, ó, eu tenho que pegar a base e multiplicar 2 vezes. Então, vou escrever aqui, 2 vezes 3 vezes 5. Então, tá vendo essa multiplicação aqui, ó? Eu posso simplesmente reordenar, reorganizar esses fatores.
Tá vendo? Eu vou pegar esse 2 e vou juntar com esse 2. Ficar assim, ó, 2 vezes 2. Eu vou pegar esse 3 e vou juntar com esse 3. Vai ficar 3 vezes 3. Então, eu vou juntar os números que são iguais. Ó. 5. Eu vou juntar com esse 5. Vai ficar 5 vezes 5. Beleza? E aí, olha o que é isso? Ó. 2 vezes 2 é o 2 elevado a 2. 3 vezes 3 é o 3 elevado a 2. E 5 vezes 5 é o 5 elevado a 2. Aí, se você quiser, você resolve essas potências. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. 5 elevado a 2, 25. Certo? Aí aqui, ó. 4 vezes 25, que dá 100. 100 multiplicado pelo 9 que está lá, a gente vai chegar no mesmo 900. Tá? Então aqui, pô, ficou acho que bem claro que a gente teve um trabalho muito maior fazer dessa forma do que se eu fizesse como eu fiz aqui no início, certo? Isso é óbvio, tá? Então nesse caso aqui, acho que está óbvio que não tinha necessidade nenhuma, nem era muito inteligente usar essa propriedade, porque daria muito mais trabalho. Né? Na verdade, se você usasse a propriedade, você sairia daqui e iria pular para cá. Tá? Iria pular para cá. Você não iria passar, né? Não iria passar por isso aqui. Né? Isso aqui que eu escrevi foi para chegar na propriedade, que a propriedade é qual? Quando você tem uma multiplicação, toda essa multiplicação está elevada a um expoente lá fora, então o que você faz? Você pode pegar todos os fatores dessa multiplicação, o 2, o 3 e o 5, e você eleva eles ao expoente que está lá fora. Então, pega o 2, eleva a 2 ou ao quadrado. Pega o 3, eleva a 2. Pega o 5, também eleva a 2. E depois você faz a conta. Beleza? Então, isso é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Entendeu? A propriedade você tem que usar ela se você for conveniente, se for bom. Tá? Então, propriedade é uma ferramenta, é algo que existe para, de fato, te ajudar. Se não for te ajudar, você não deve usar. Fechou? Então, aí ó, a gente pega mais uma propriedade, a propriedade 5, né? Que é exatamente isso aí que você está vendo nessa imagem. Todos os elementos, todos os fatores daquela multiplicação, né? Tá todo mundo dentro dos parênteses, ou seja, são todos eles que compõem a base da potência, porque tem aquele parêntese que está ali, e toda aquela base, toda aquela multiplicação está elevada a um expoente ali fora. Então você pode pegar cada um daqueles fatores e elevar ao expoente externo. Fechou? Beleza. Mais uma pergunta. Como é que você calcularia 2 terços elevado a 4? Então, essa propriedade, né, essa ideia, antes de chegar na propriedade, é muito parecida com a anterior, né, mas tem as suas diferenças. Então, 2 terços elevado a 4, o que você faria? 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Conceito de potência. Certo? 2 terços multiplicado 4 vezes, expoente é 4. Agora, no numerador aqui, ó, vamos colocar uma fração só. No numerador, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o quê? 2 elevado a 4. E aqui embaixo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o quê? 3 elevado a 4. Então, a propriedade fala para a gente fazer o quê? Para a gente fazer isso aqui direto. Você não vai escrever essa multiplicação aqui no meio, você vai fazer direto. Ah, 2 terços elevado a 4? Ah, beleza. Então, pego 2 eleva a 4 e pego 3 também eleva a 4. Né? É a mesma coisa. O 2 terços está dentro de um parênteses e esse parênteses está elevado a 4. Tá? Cuidado para não confundir com isso aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma outra parada. Ó. Isso aqui é uma outra coisa. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Tem uns parênteses. E eu ainda poderia colocar o parênteses aqui também. Ó. Bota um parênteses aqui para enganar o cara. Ó. Bota um parênteses aqui e bota o 3 lá embaixo. Tá? Isso aqui que eu acabei de escrever é diferente do que está aqui. Aqui está o 2 terços todinho dentro dos parênteses. Tá? Então, ou seja, a base da potência aqui é de fato 2 terços. Tudo isso elevado a 4. Então, você pode pular, você pode escrever direto isso aqui. Tá? E aí, se for conveniente, você calcula. 2 elevado a 4 dá 16 e 3 elevado a 4 dá 81. Se for conveniente, tá? Depende do exercício. Fechou? E aí, essa propriedade também, olha lá. Se você tiver uma fração, né, dentro de uma fração como uma base de uma potência, você pode pegar o numerador e o denominador e elevar aquele expoente
da potência, tá? Então são propriedades muito simples, essas últimas agora, tá? Que são possibilidades, como eu mencionei, não são obrigações, você vai ter que fazer, não. Isso aí você vai escolher de acordo com o exercício, beleza? Mais uma, olha só, essa aqui é a maneira. 2 elevado a menos 2, expoente negativo. Caraca, e agora? Tranquilidade, no raciocínio. Olha só no raciocínio, eu acho que você nunca viu isso na sua vida. Acho não. Tenho quase certeza que você que está assistindo essa aula nunca viu isso na sua vida. A gente vai. Lembra aquela tabelinha que a gente utilizou para responder a potência com o expoente zero? A gente vai usar a mesma tabela. Só que a gente vai colocar mais. A gente vai colocar uma sequência maior, né? A gente vai colocar agora as potências com expoente negativo. Então, a mesma coisa, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 2, pá. Tudo isso aqui foi o que a gente já tinha feito, né? Mas e agora, como é que você vai fazer com 2 elevado a menos 1? Como é que você faz aqui para dar o resultado aqui? 2 elevado a menos 1, né? A mesma coisa. Como é que foi a lógica que a gente utilizou lá? O 16 aqui, ó, divide por 2, que dava 8. Pega o 8, divide por 2, que dá 4. Pega o 4, divide por 2, que dá 2. Pega o 2, divide por 2, que dá 1. Então aqui é a mesma coisa, você vai pegar o 1 e vai dividir por 2. Então, o resultado de 2 elevado a menos 1 vai ser isso aqui, 1 dividido por 2. Quem é 1 dividido por 2? É isso aqui, é a fração meio, dividido por 2. E o 2 elevado a menos 2 vai ser o quê? Você vai pegar o 1 meio e vai dividir por 2 também. Aí, 1 meio dividido por 2, você pode trabalhar com a divisão de frações. Né? Lá, o pré-requisito, ó, pré-requisito, frações, né? Então, quando você pegar 1 meio e dividir por 2, vai dar 1 quarto. 1 quarto, tá? Então, resultado de 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. E aí eu vou te mostrar agora uma parada bem legal, né? Que é isso aqui, ó. Tá? Ó, 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2, foi o que a gente acabou de ver, é 1 sobre 4. Né? Só que esse 1 sobre 4, se eu pego esse 4 aqui, né? Se eu pego esse 4 aqui e transformo ele em potência, seria 2 ao quadrado. Né? Consegue ver? O 2 elevado a menos 3. O 2 elevado a menos 3 vai ser 1 quarto, olha só. Vai ser 1 quarto dividido por 2. Como é que divide frações mesmo? Né? Pega a primeira, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é a segunda aqui? É o 2 sobre 1. Qual que é o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2. Então aqui 1 vezes 1, que dá 1. 4 vezes 2, que dá 8. A divisão de frações também tem uma explicação, tá? Tem uma explicação, tem um porquê. Por que você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Tem uma lógica muito tranquila de explicar, tá? Inclusive eu explico isso dentro do meu curso completo. Né? Não dá para explicar isso aqui agora, mas já digo para você que existe uma explicação lógica e muito simples de se chegar nessa regra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Mas aqui não vai dar tempo de fazer isso. Então aqui ficaria 1 oitavo. Esse 1 oitavo, o 8, esse 8 aqui, ó, em potência, é 2 elevado a 3. Tá? E aqui o 2 elevado a menos 4, quando você pegar 1 oitavo e dividir por 2, vai dar 1 sobre 16, 1 16avos. E esse 16, se eu trocar pela potência, ficaria 2 elevado a 4. Tá? Não sei se você percebeu. Deixa eu apagar isso aqui. Não sei se você percebeu, mas os resultados eles são invertidos, tá? Então aqui, ó, o resultado aqui em cima de 2 elevado a 4, ó, e o resultado de 2 elevado a menos 4, ó, são resultados que são inversos. Então, um deles é 16, que é o 2 elevado a 4, e o outro é 1
sobre 16. É literalmente o inverso. Ou seja, o resultado, né, o resultado da potência 2 elevado a menos 4 é o inverso do resultado da potência 2 elevado a 4. É isso aqui. Então, o resultado da potência 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 16. É o inverso da que está lá em cima. Então, aqui, ó, 2 elevado a 3 é 8. É o inverso do resultado dessa potência aqui, ó. 2 elevado a menos 3. 2 ao quadrado dá 4. E 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a menos 1 dá meio. Então, os resultados aqui, ó, são inversos. Então, qual é a moral da história? Se você pegar qualquer potência aí, sei lá, 2 elevado a 8, né? 2 elevado a 8. Se você quiser saber o resultado da potência 2 elevado a menos 8, ou seja, aquele 2 elevado a menos 8, o resultado vai ser o inverso do 2 elevado a 8. Né? Certo? Aqui, ó. O resultado de 2 elevado a menos 4 é o inverso de 2 elevado a 4. O resultado de 2 elevado a menos 3 é o inverso de 2 elevado a 3. E assim vai. O resultado de 2 elevado a menos 2 é o inverso de 2 elevado a 2. Então, isso gera um resultado para a gente, isso gera uma propriedade. Né? Então, a propriedade, ó, basicamente, é para a gente conseguir fazer, ó, esse tipo de cálculo aqui, ó, de maneira direta. Tá, ó. Vou até colocar aqui o marca-texto. Ó. A propriedade é para a gente fazer aqui, ó, esse tipo de cálculo aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? 2 elevado a menos 4. Eu sei que o resultado de 2 elevado a menos 4 vai ser o resultado de 2 elevado a 4 invertido. Vai ser o inverso de 2 elevado a 4. Então, na prática, o que você faz? Na prática, o que você faz? Você faz assim, ó. Vamos dizer que eu quero saber o resultado de 2 elevado a menos 10. Né? Então, eu sei que isso aqui, o resultado disso vai ser o inverso do resultado de 2 elevado a 10. Então, eu coloco o número 1 em cima e embaixo eu coloco o 2 elevado a 10. Ou seja, é como se eu colocasse o número 1 aqui em cima e a potência eu coloco embaixo, só que eu troco o sinal do expoente. Então, tipo assim, ó, se você colocar o número 1 aqui embaixo, ó, tá vendo? Posso botar o número 1 aqui embaixo. Então, você pode pensar assim, que você vai trocar, você vai pegar o numerador e o denominador você vai trocar de posição. Você vai colocar o 1 vai para cima e a potência que estava em cima vem para baixo. Só que quando a potência que está em cima ela vem para baixo, o expoente troca de sinal. Então, tem várias maneiras de pensar. Tem várias maneiras de você decorar essa propriedade. É como eu falo, propriedade é para te ajudar. Só que se você só decorar, teu raciocínio, zoom, morre. Tá? Então, isso que eu estou explicando aqui é justamente para chegar nessa propriedade aqui, ó, que é a propriedade da potência com expoente negativo, o que eu acabei de escrever aqui. 2 elevado a menos 4. Então, você pode pegar esse 2 elevado a menos 4 e inverter com o denominador que está embaixo. Então, você só faz aqui, pá, inverte. Só que quando você inverte, o expoente troca de sinal, tá? Pelo que a gente acabou de ver. E isso também vai se repetir, né, para uma lógica, para uma ideia parecida com a fração. E a fração que está elevada a um expoente negativo, tá? Então, para você fazer isso aqui, também tem explicações que a gente poderia desenvolver mais aqui. Mas essa aula vai demorar bastante, vai ficar muito extensa, tá? Até por isso que lá na minha escola, no meu curso, eu fragmento isso em várias aulas, para a gente poder trazer várias ideias. Né? Mas nesse mini curso, eu quero trazer muitas ideias para você, mas se eu for falar de tudo mesmo, né, vai ficar uma aula muito grande. Mas aqui, basicamente, a lógica é a mesma. Você vai trabalhar com a inversão. Nessa inversão, você vai inverter aqui a fração, né? A fração 2/3, quando você fizer essa inversão de 2/3 para 3 meios, né? Quem estava em cima foi para baixo.
quem estava embaixo foi para cima. E quando você faz essa inversão, esse expoente troca de sinal. Estava negativo, fica positivo. Tá? E aí você faz 3 elevado a 3, que dá 27, e 2 elevado a 3, que vai dar 8. Beleza? Se você quiser deduzir isso aqui, é muito tranquilo, tá? Vou deixar aqui uma ideia. Você aplica, tá? Vamos supor que você não viu isso, tá? Eu já expliquei, né? Vamos supor que você não viu isso. Aí você quer saber qual é o resultado aqui. Pá, aí fica como deverzinho de casa aí para você. Ó. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever aqui pela propriedade que a gente já viu, vai ficar 2 elevado a menos 3, olha só, 2 elevado a menos 3, dividido por 3 elevado a menos 3. Aí você faz isso. Aí isso aqui você pode separar da seguinte maneira. 2 elevado a menos 3 vezes 1 sobre 3 elevado a menos 3. Certo? Posso separar dessa forma. 2 elevado a menos 3 vezes 1 vai dar o 2 elevado a menos 3. E aqui, 3 elevado a menos 3 é o que já está aqui embaixo. Aí, ó, o 2 elevado a menos 3, você vai aplicar a propriedade que a gente viu anteriormente. Né? 2 elevado a menos 3 é o inverso de 2 elevado a 3. Certo? Pá, esse bota aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Vezes 1 sobre... Aí, quem é o 3 elevado a menos 3? Ele é o inverso do resultado de 3 elevado a 3. Aí você, ó, vai resolver isso aqui, ó. Você vai resolver isso aqui. Resolve isso aqui, tal, deverzinho de casa aí para você. Resolve isso aqui. Você vai ter uma divisão de fração aqui para fazer, que a gente já lembrou nessa aula, vezes essa fraçãozinha aqui. Você vai chegar no mesmo resultado que a gente tinha chegado aqui, que é o 3 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 3, que nada mais é que o 3 sobre 2, tudo isso elevado a 3, beleza? Então sai daqui e vem para cá. É bem simples, é bem rápido, é bem tranquilo. Show de bola? Propriedade 8, tá acabando, mas eu fico, cara, eu gosto tanto assim, porque quando você vai pensando, né? Você vai aprendendo, você quer aprender mais, Aqui, ó, propriedade 8, que é a que eu acabei de mostrar para você, beleza? Tem uma fração elevada a um expoente negativo, você inverte essa fração e aí aquele expoente vai trocar de sinal, de negativo vai ficar positivo, e aí você consegue calcular. Fechou? Agora a gente vai finalizar a nossa aula resolvendo essa questão, como eu tinha prometido para vocês, tá? Uma questão do Colégio Naval. Olha que questão bacana. Ele fala assim, sendo x ao quadrado igual a 343, y ao cubo igual a 49 ao quadrado e z elevado a 6 igual a 7 elevado a 5. Ele quer saber qual é o algarismo das unidades simples dessa parada toda que você está vendo aí, tá? Então, xy sobre z elevado a 24 é uma questão do Colégio Naval, tá? Uma das provas aí clássicas mais difíceis de um exame seletivo, né? Um processo seletivo mais difícil aí do Brasil, tá beleza? Então, aqui o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai aplicar aqui, ó, x vezes y elevado a 24, eu posso escrever x elevado a 24 vezes y elevado a 24 dividido por z elevado a 24. Então, aqui, ó, estou aplicando as propriedades direto. Que a gente viu nessa aula, tá? Agora, a questão informa para mim que x ao quadrado vale 343. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x elevado a 24 e vou transformar em x ao quadrado, tudo isso elevado a 12. Olha a malandragem. Por que, professor, que você fez isso? Porque se você aplicar aqui a propriedade potência de potência, eu vou poder multiplicar esse expoente aqui, certo? 2 vezes 12 vai dar 24. E desse jeito que eu acabei de escrever aqui, ó, eu posso simplesmente apagar o x ao quadrado e eu coloco quem no lugar dele? O 343. Porque eu sei que o x ao quadrado é 343. Beleza? Vezes y ao cubo, ó, y ao cubo eu sei que é a mesma coisa que 49 ao quadrado. Então, olha só, eu vou pegar esse y elevado a 24
e vou escrever como y ao cubo, ou y elevado a 3, elevado a 8. Por quê? Porque 3 vezes 8 vai dar 24. E esse y ao cubo que está aqui, ó, eu posso apagar ele, e no lugar desse y ao cubo eu coloco quem? O 49 ao quadrado. Então, o que está acontecendo? As letras estão sumindo, né? Aquele montão de letra incomoda. Então, eu quero que essas letras desapareçam. E aqui embaixo, ó, z elevado a 24. O que eu vou fazer com z elevado a 24? Eu vou escrever como z elevado a 6, tudo isso elevado a 4. Por quê? Porque 6 vezes 4 vai dar 24. E o z elevado a 6, ó, tá bem aqui em cima, ó. O z elevado a 6 é 7 elevado a 5. Então, eu posso vir aqui apagar esse z elevado a 6 e colocar o 7 elevado a 5 no final, aqui no lugar, né? Ótimo! O que eu acabei de fazer aqui? Eliminei as letras. O que eu tenho que fazer agora? Como é que eu posso continuar aplicando propriedades? Se eu quiser continuar aplicando propriedades, eu preciso fazer o quê? Preciso trabalhar com potências que tenham a mesma base. Lembra disso? Olha só aqui embaixo. Aqui embaixo, o 7, eu já posso fazer como 7, 5 vezes 4, 20. A pergunta é, será que o 343 que está aqui e o 49, eu consigo colocar também na base 7? Consigo. Quer ver? Ó, se você pegar o 343 e dividir ele por 7, olha o que vai acontecer. 343 por 7 vai dar exatamente 49. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Ou seja, o 343 é a mesma coisa que o 7 multiplicado 3 vezes. Ou seja, 7 elevado a 3, ou 7 ao cubo. A gente chama isso também de fatoração. Né? Fatorei o 343. Né? Também chamamos de decomposição, né? Em fatores primos, aí precisaria estudar números primos, mas aqui a gente pode só falar que uma fatoração do 343 é o 7 ao cubo. Transformei o 343 em uma multiplicação. Beleza? Então aqui, ó, no lugar do 343, eu vou apagar esse cara, na verdade, eu vou apagar e vou colocar o 7 ao cubo no lugar dele, ó, 7 ao cubo. E agora o que eu faço? Vou repetir o 7, 3 vezes 12, 36. Vezes, mesma coisa, 49 é mais fácil, né? 49 é a mesma coisa que 7 vezes 7. 7 vezes 7 é o 7 elevado a 2. Vou repetir o 7. 2 vezes 8, 16. Fechou? Aí agora aqui, ó, multiplicação de potência em mesma base, né? Repete a base e soma aqui, ó, os expoentes. Tranquilo? Então aqui eu tenho que fazer 36 mais 16. Certo? Quanto é que vai dar aqui? 36 mais 16. 30 mais 10, 40. 6 mais 6, 12. 40 mais 12, 58. Aqui vai ficar 7 elevado a 52. E aqui embaixo, 7 elevado a 20. Divisão de potência em mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 52 menos 20, 42. Então, acabei de chegar aqui, ó. Acabei de chegar aqui nessa potência. 7 elevado a 42. Agora a pergunta, né? Olha a pergunta. Qual é o algarismo das unidades simples, né? Desse número aqui gigante? Eu não vou calcular esse número. Então, eu preciso ver se existe algum padrão numérico nas potências de 7. Tá? A primeira potência de 7 seria o 7 elevado a 1, que dá 7. A segunda potência de 7 é o 7 ao quadrado. Então, vamos botar aqui. Vou botar aqui embaixo, né? 7 elevado a 1, que dá 7. 7 ao quadrado, que dá 49. 7 ao cubo, a gente já calculou aqui, né? 7 ao cubo é 343. 343. E 7 elevado a 4, deixa eu fazer aqui na calculadora para ser mais rápido. 7 elevado a 4 vai ser o 343 vezes 7, que vai dar 2.401. Então, toda sequência de potência, ela vai seguir um padrão. O
Que padrão é esse? O padrão é justamente o que ele está querendo saber aqui, que é o algarismo das unidades. Então, a próxima potência de 7, com certeza o algarismo das unidades vai terminar em 7. Por quê? Porque você vai fazer 7 vezes 2.401. Então, quando eu fizer 7 vezes 1 aqui, vai dar 7. Então, não importa qual é o número que vai dar. 7 elevado a 5 vai ser um número grandão. Mas ele vai terminar em quanto? Vai terminar em 7. E a próxima potência? 7 elevado a 6. 7 elevado a 6 vai terminar em 9. Por quê? Porque quando você fizer 7 vezes 7 aqui, ó, 7 vezes 7 dá 49. Então vai ser um número grandão, que vai terminar em 9. Então a gente acabou de descobrir aqui qual é o padrão da potência de 7. O padrão da potência de 7, ela vai terminar sempre em 7, depois em 9, depois em 3, depois em 1. Aí depois volta para 7, 9, 3 e 1. E assim vai. Show de bola? Então vamos só verificar aqui, passar o filtro aqui, se está tudo certinho com o nosso cálculo, para a gente pensar aqui no 7 elevado a 42. Beleza, então essa parte inicial aqui está certinho. Né? Aí, quando a gente pegou aqui o x elevado a 24, a gente colocou o x ao quadrado elevado a 12, né? Aí o x ao quadrado era o 343, né? Que é o 7 ao cubo. Só que eu não sei se você percebeu, mas eu, na hora de fazer aqui, eu fui trocando rápido e eu cometi um errinho aqui, ó, no y ao cubo. Tá? Por quê? O y ao cubo, ele não é 49. O y ao cubo é 49 ao quadrado. Tinha o y ao cubo aqui, certo? Que era 3 vezes 8, que era 24. Tá? Isso pode acontecer, tá? Eu vou deixar isso aqui nessa aula, não vou nem cortar, até poderia editar, cortar, fazer de novo, mas isso acontece normal, tranquilo. Então, esse y ao cubo aqui é o 49 ao quadrado, tá? Então, esse 49 ao quadrado, eu só troquei o 49, ó. 49 ao quadrado. Eu só troquei o 49 por 7 ao quadrado. Só que ainda tem esse quadrado aqui fora, ainda tem esse 2 aqui fora. Então, eu preciso fazer 2 vezes 2, que dá 4. Na verdade, aqui ó, é 7 elevado a 4. Então, aqui dentro, tá, é 7 elevado a 4, e não 7 elevado a 2, como eu tinha colocado. Tá? Então, eu bati o olho ali e vi que tinha dado essa... Eu tinha feito isso, tinha que faltado isso. Então, aqui é 7 elevado a 4. Então, consequentemente, aqui vai ser 4 vezes 8, que vai dar 32. Tranquilo. Beleza? Então, aqui vai ser 36 agora mais 32, tá? 36 mais 32, que vai dar 68, tá bom? 68. E aqui vai ser 68 menos 20, que vai dar 48, tá? Então, o que vai mudar aqui no nosso cálculo? Vai mudar o seguinte, olha só. Se a gente for esperto aqui, vou apagar isso aqui, ó. Tá? Eu vou apagar essa conta aqui. A gente vai ser bem esperto. Por quê? O 7 elevado a 48, o 7 elevado a 48, olha só a malandragem, ó, o 7 elevado a 48, isso aqui é raciocínio, tá? Isso aqui é raciocínio, não tem nada de propriedade aqui, não. A gente vai usar a propriedade, mas através do raciocínio. O 7 elevado a 48, ele é exatamente a mesma coisa que o 7 elevado a 4, tudo isso elevado a 12. Certo? Porque 4 vezes 12 vai dar 48. Então, eu posso escrever essa potência dessa forma. Só que, olha só, vou apagar aqui as potências e vou deixar só o 7 elevado a 4 para você ver, para ficar mais limpo aqui. Ó. Eu vou deixar só o 7 elevado a 4. Olha para o 7 elevado a 4. O 7 elevado a 4 é um número que termina em 1. Tá? O 7 elevado a 4 é 2.401. Então, o que você acha que vai acontecer quando eu pegar um número que termina em 1 e começar a multiplicar por ele mesmo? 12 vezes. Pá, 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 pá. O cara termina em 1. Termina em 1. Tá? Pega aí qualquer número na calculadora, te desafio. Pega qualquer número que você quiser na calculadora, sei lá, 8.900... Não, 891. Sei lá, pega qualquer número que termine em 1 e começa a multiplicar por ele mesmo na calculadora. 891 vezes 891 vezes 891 vezes 891 vezes 800... Não importa.
vai multiplicando, tá? 891 vezes 891 vezes, vai multiplicando o número por ele mesmo, que termine em 1, o que vai acontecer com o resultado? Vai ser um resultado grandão. O resultado vai ser cada vez maior, cada vez maior. Mas como aquele número que você pegou termina em 1, e você está multiplicando por ele mesmo, o resultado vai sempre também terminar em... vai sempre também terminar em 1. Por quê? Porque na hora que você pegar o algarismo da unidade e multiplicar pelo algarismo da unidade, sempre vai ser 1 vezes 1. E é exatamente essa pergunta. Qual é o algarismo das unidades? Qual é o algarismo das unidades? Então, a resposta é exatamente essa. Resposta, o algarismo das unidades é o número 1. Então, voltando aqui para o slide anterior, a resposta que seria qual? Seria a letra A. O algarismo das unidades é o número 1, letra A. Fechou? Então, era uma questão fácil? Não, não era uma questão fácil. Tinha várias contas para fazer, tá? Mas, com base, você chega lá, tá? Sem base, impossível. E aí, me conta, tá curtindo essas aulas, né não? Quem diria, hein, que você um dia está gostando das aulas de matemática? Diz para mim, você um dia já pensou nisso? Que você poderia realmente estar gostando de uma aula de matemática? Pois é exatamente isso que um ótimo método de ensino faz. É isso que fez milhares de meus alunos aprenderem matemática. De um jeito leve, simples, consciente, entendendo todos os passos, todas as etapas, sem musiquinha, sem macete, sem todas essas malditas coisinhas que criam para você ficar só decorando fórmula. Esse é o método que faz meus alunos tirarem notas boas com tranquilidade, meus alunos concurseiros passarem nos concursos, gabaritando matemática, que faz os meus alunos passarem nos vestibulares e ainda continuarem utilizando esse conhecimento na graduação. E é um método que faz muitos professores de matemática aprenderem o que não aprenderam na graduação e ensinarem para os seus alunos através de aulas muito mais didáticas, muito mais dinâmicas e divertidas. Porque mesmo sem estar trazendo todas essas musiquinhas e macetezinhos, né, a gente consegue ainda assim mostrar que a matemática pode ser legal, pode ser descontraída, né, e tornar a sala de aula um ambiente muito prazeroso. Esse é o método REI. Um método que eu desenvolvi. Sim, um método único que eu desenvolvi após anos e anos e anos trabalhando com todos os tipos de alunos no ensino fundamental, médio, superior, em escolas municipais, estaduais, privadas, cursinhos, enfim. Que agora você está vendo aí um pouquinho desse método durante essas aulas. Agora, sério, vamos refletir. Você já percebeu quanto que você aprendeu somente nessas 2 aulas? Imagine um curso completo e uma escola completa de matemática, cheia de aulas, materiais didáticos, uma plataforma completa. Não tem nada a ver com esses cursinhos online rasos, superficiais que você vê por aí. Meu curso, a minha escola de matemática é algo único, totalmente exclusivo, que você não vai encontrar em lugar nenhum.